Já a gravação. Bom dia a todos. Hoje o tema, continuando contratos administrativos, são as modalidades de contratos. Então você vai acompanhando aí na sua tela. Na legislação pátria existem diversas espécies ou modalidades de contratos. Os mais comuns estão dispostos na Lei 8666. A verdade, gente, é que a Lei 8666, né, e nós estudamos ela na aula passada, ela traz normas gerais ou aspectos gerais que são aplicados a todos os contratos, né? São aquela presença de cláusulas exorbitantes que a gente viu que a administração ela se encontra aí numa posição de superioridade em relação ao particular. Essas cláusulas vendo a possibilidade de alteração unilateral por parte da administração sem a concordância da outra parte, a possibilidade também de rescisão unilateral, a possibilidade aí de se colocar um fiscal, de se exigir uma garantia, tudo isso a gente conversou, né, nas aulas passadas, e são aí comuns a todos os contratos administrativos, né? Então, a maior parte desses regramentos de contratos administrativos, contratos mais simples, que não exigem aí alguma peculiaridade, como a gente vai ver hoje, eles estão lá na Lei 8666. Só que existem contratos administrativos que têm regramento próprio, têm lei própria, porque eles têm algumas diferenças, algumas peculiaridades que a gente vai estudar hoje, tá? E aí, nós temos, então, como eu já disse, a Lei 8987, que eu pedi você para baixar, que é a Lei de Concessão de Serviços Públicos, né? E a Lei 11.079, que também é um tipo de concessão, mas é uma concessão em regime especial, né? Que são as PPPs. Você já deve ter ouvido muito falar nessas siglas de PPP, que é Parceria Público-Privada. Nós vamos estudar hoje também. Bom, o mais comum de todos, né, de todos os contratos, o mais comum, que 90% dos contratos firmados pela administração pública e no seu dia a dia, para movimentar a máquina pública, são esses contratos de concessão. Então, é o primeiro que a gente vai estudar hoje. O contrato de concessão é um contrato administrativo por excelência, a modalidade mais utilizada pela administração pública, sendo em síntese a transferência da titularidade, e eu acrescentaria a esse texto aqui, da execução, transferência da execução pelo poder público a uma pessoa jurídica para execução de um serviço público, de uma obra pública ou de um uso de um bem público. Então, a administração pública, ela transfere a uma outra pessoa jurídica, tá? A execução de um serviço que seria dela, de titularidade dela, de competência dela. Então, a gente já conversou nas aulas anteriores que a administração pública ela pode prestar um serviço diretamente ou realizar uma obra diretamente, ou se ela entender que isso não é conveniente ou é algo dispendioso demais para a administração pública, o que ela faz? Ela abre um processo licitatório e quem ganhar a licitação vai firmar um contrato administrativo, essa empresa vai firmar um contrato administrativo e vai realizar esse serviço, a prestação de serviço ou a realização dessa obra. Então, uma das formas de fazê-lo é através de um contrato de concessão. A maioria dos doutrinadores se filia à corrente, então existe também, e aqui não é uma classificação trazida pela lei, não, mas é uma classificação doutrinária que vale a pena você saber, porque pode aparecer em alguma prova sua essa nomenclatura aí de concessão translativa, né? E aí eu quero que você só tenha assim, essa noção do que seja. A gente não precisa se aprofundar nisso, mas é importante porque é um conceito doutrinário. A maioria dos doutrinadores se filia à corrente que distingue a concessão translativa da concessão constitutiva, admitindo 3 tipos citados anteriormente: serviços públicos, obra pública e uso de bem público. Então, a doutrina vem falar assim, olha, vamos trazer uma subclassificação aí dentro desses contratos de concessão, vamos dividi-los aí para um estudo para ficar mais fácil, entre translativo e constitutivo. A translativa é a passagem de um sujeito a outro, de um bem
ou de um direito que se perde pelo primeiro e se adquire pelo segundo. Os direitos derivados dessa concessão são próprios do Estado, porém transferidos ao concessionário. Quais seriam exemplos dessas concessões translativas? Então, é o poder público passando a um particular, que ganhou aí a licitação, tá? O direito de prestar um serviço ou realizar uma obra pública, tá? Ou até mesmo de utilizar um bem público, né? Isso é o Estado, é a administração pública transferindo, por isso translativa, tá? Deixa eu só admitir os colegas que estão chegando agora. Bom, aí nesse caso, um exemplo da concessão, né, dessas concessões translativas de serviço e de obra pública, também nós temos aí, então, quando a administração pública transfere um serviço público, por exemplo, que seria o transporte coletivo, a uma empresa privada, através de um processo de licitação, obviamente, ela está transferindo a execução, a titularidade de um serviço que deveria ser prestado por ela. Por isso que a expressão é translativa, transferindo. Da mesma forma que quando a administração pública, ao invés de construir, né, fazer aquela obra pública, ela abre um processo licitatório e contrata uma empresa para fazer isso, isso também se chama de concessão translativa. E também as PPPs, que a gente vai estudar, não vou entrar nelas agora para não te fazer confusão, tá? Mas quando elas tiverem por objeto a prestação de serviço público, a gente vai estudar daqui a pouco. Concessão constitutiva, então seria uma, como volto a dizer, é só uma conceituação doutrinária, né? Só para você saber, a concessão constitutiva ocorre quando, com base em um poder mais amplo, o Estado constitui em favor do concessionário um poder menos amplo. É o que ocorre, por exemplo, no caso de concessão de uso de bem público. Olha, gente, primeira coisa que você tem que entender, quando eu falo de concessão, existem dois sujeitos aí. Um se chama poder concedente, que é a administração pública, o Estado, é aquele que tem a titularidade do serviço público, e quem ganha o processo licitatório e assina, o particular que assina o contrato com a administração pública, que é o que a gente chama de concessionário. Então, ele recebe a concessão. Se ele recebe a concessão do serviço público, ele é concessionário. E quem dá a ele, transfere para ele, é o poder concedente. Então, só para você saber essas duas nomenclaturas. Na concessão constitutiva, então, um exemplo seriam os terrenos de cemitério. Olha só, lembra aí desses cemitérios públicos que nós temos em Linhares? Nós temos um no BNH, temos aí no centro, temos em outros bairros. Aqueles terrenos são terrenos que pertencem ao município de Linhares. São terrenos públicos, né? Então, esses túmulos de família, né, essa possibilidade de se utilizar aquele bem público, é uma concessão de uso de bem público. Então, é a utilização de terrenos de cemitérios como os túmulos de família. Ou seja, o Estado ele é dono do terreno e ele é dono do cemitério. Ele apenas concede a um terceiro parte desse espaço para os túmulos de família, que é um poder menos amplo. Repare, é completamente diferente lá da concessão translativa, né? Não se transfere tudo aqui. Se permite que parte desse terreno, né, seja utilizado aí pelos particulares. Então, a gente pode se definir concessão como um contrato administrativo pelo qual o poder público transfere ao particular a execução remunerada dos serviços, obras, ou cede, no caso aí do exemplo do cemitério, o uso de um bem público para que se explore nos prazos e nas condições determinadas. Volto a dizer, essa conceituação é uma conceituação que não está na lei, é uma conceituação trazida aí pela doutrina, certo? Bom, mas vamos estudar então cada uma dessas modalidades, né, de concessão. Alguns doutrinadores costumam citar duas espécies de concessão: a concessão comum e a concessão especial. A concessão comum seriam aquelas que estão ali dispostas na Lei 89 e 87 de 95, tá? São aquelas lá de concessão de serviço público ou permissão de serviço público, tá? Isso é o que está na Lei 89 e 87.
Mas nós temos também outros tipos de concessão que estão previstas em outras leis. Então, vamos lá. Nós temos as concessões que são chamadas de concessões comuns, que estão na Lei 8987, está lá, ó, Lei 8987/95, dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição e dá outras providências. Mas nós temos também as concessões em regime especial. Elas têm aí mais características ou algumas outras características que essas concessões comuns não têm. Só um momento, gente. É o Apolo aqui dando defeito. Bom, voltando. Então, essas concessões em regime especial, nós teríamos aí a parceria público-privada, as PPPs, que estão dispostas na Lei 11.079. Então, em que pese haver regimes jurídicos diferenciados, né, como eu disse para vocês, existem aí essa classificação aí, algumas modalidades. Então, a primeira, concessão de serviço público, ou permissão também, que está na Lei 8987. A concessão patrocinada e a concessão administrativa, que ela está dentro da lei de PPPs, que é a 11.079, então a concessão administrativa e a patrocinada são espécies de PPP, de parceria público-privada, a gente vai estudar. Mas eu também tenho concessão de obra pública, que ela pode aparecer tanto na lei 8987 como na lei 11.079. E nós temos a concessão de uso de bem público, que aí vai estar em outras leis esparsas. Depende se nós estamos falando de um bem de uso comum do município, do estado, da União. Então, cada um vai ter sua lei, trazendo aí uma legislação especial. Abordaremos a seguir as modalidades de serviço público, de obra pública e cessão de uso de bem público. Uma vez que as concessões patrocinadas e administrativas, a gente vai trabalhar no tópico PPP, que eu já falei para vocês, que é a parceria público-privada. Vamos lá para a primeira e muito falada e utilizada, que é a concessão de serviço público. Segundo Maria Silvia Zanello de Pietro, concessão de serviço público é um contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a outrem, transfere, por isso que a gente viu lá, concessão translativa, delega a outrem a execução de um serviço público para que a execute em seu nome próprio, por sua conta e risco. Grave isso. Então, é um contrato administrativo, a administração pública está transferindo a execução de um serviço que deveria ser prestado por ela a uma outra pessoa jurídica, né, que vai assumir esse serviço, vai prestar por seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurando-lhe remuneração mediante tarifa, que será paga pelo usuário, ou outra forma de remuneração decorrente da exploração de serviço público. Olha, um exemplo clássico dessa concessão é o transporte coletivo, né? Uma vez que a administração pública, que é o que a gente chama de poder concedente, transfere a prestação desse serviço público a um particular, a uma concessionária, que é remunerada mediante tarifa. Por exemplo, o transporte público municipal. Então, nós temos aí, um exemplo seria o transporte público municipal. A gente sabe que a própria Constituição fala que é dever, né, do município prestar esse serviço de transporte público municipal local, intra e intermunicipal. Então, se o transporte é dentro do município, ou é de um município para o outro, essa responsabilidade é daquele município. Então, ele que deveria providenciar isso. Mas ele precisa fazer isso diretamente? Ele precisa executar diretamente? Não. Ele abre um processo, em vez do município ter que comprar ônibus, fazer concurso público para contratar motorista, ter um gasto que ele não poderia ter naquele momento, ele acha mais viável, conveniente e oportuno abrir um processo de licitação, né, para que as empresas que já têm frotas de ônibus, já trabalham com transporte, para que elas façam isso.
Então, um exemplo seria isso, ele abre um processo licitatório aí na modalidade de concorrência, tá? E aí a empresa que ganhar aquela licitação é que vai prestar esse serviço. Pessoalmente, em seu nome, por sua conta e risco. É por isso que a gente vai ver que aquele artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala, né, que a administração pública, seus agentes e suas concessionárias de serviço público responderão pelos danos causados a terceiro, né, objetivamente. Então, o artigo 37, parágrafo 6º fala nisso. Mas nós temos outros tipos de serviço público também, que são transferidos aí, delegados, através de um contrato de concessão de serviço público. Por exemplo, a energia elétrica, né? Então, a Excelsa é uma concessionária de serviço de energia elétrica, né? Qualquer outro tipo de serviço que é considerado serviço público essencial, ele pode ser objeto de um contrato de concessão, tá? Se possuir a natureza de um contrato administrativo, a concessão apresenta algumas peculiaridades. Entre elas, nós podemos destacar a necessidade de licitação por meio de concorrência. Repare, para que haja, então, essa... Pode falar. Licença, você aceitar uma menina que está tentando entrar aí, Ana Clara? Não, não aparece para mim. Ela tem que... Tá entrando no link errado, pede para ela entrar de novo. Tá, aqui okay, não aparece ninguém. Eu tô ligada, porque quando vocês tentam entrar, aparece, faz um barulhinho para mim. Aí eu venho aqui e admito vocês, tá? Por enquanto não. A pessoa, às vezes, ela entra no link errado. Tá bom? Tá, okay. Vou continuar aqui. Bom, então, em que pese ser um contrato administrativo, a concessão, ela tem algumas peculiaridades, como eu disse para vocês, né? A primeira delas, gente, é que para que seja feita uma licitação para a escolha dessa pessoa jurídica que vai firmar esse contrato e prestar esse serviço, é necessária a licitação na modalidade concorrência. A gente vai estudar na próxima aula, que hoje eu finalizo contratos, e na próxima aula a gente já entra em licitações. Eu vou explicar para vocês quais são as modalidades de licitação, e você vai ver que a concorrência é uma delas. Então, por enquanto, eu só quero que você grave que para que seja feita, então, essa transferência, essa delegação desse serviço público, essa modalidade de licitação tem que ser a concorrência. Admite-se a inexigibilidade? Sim, a gente vai ver lá também na Lei 8666, quando estudar a licitação, as causas de inexigibilidade. Significa que a administração pública não precisa fazer licitação, tá? Porque, às vezes, há uma inviabilidade de competição. Dependendo do serviço, pode ser que só uma empresa preste aquele tipo de serviço. Só existe uma empresa que tem até aquela tecnologia ou que tem aquela possibilidade, tá, de prestar aquele serviço. Então, é inviável, dependendo do tipo de serviço, se for um serviço intelectual, um serviço científico, um serviço de pesquisa, pode ser que não tenha várias empresas, só exista uma. E aí, se tem uma empresa só, a gente vai estudar isso em licitações, não tem necessidade de se fazer licitação, tá? Então, é possível, nesses casos, haver inexigibilidade. Não a dispensa. A dispensa é outra coisa que eu também não quero entrar nessa área agora, que a gente vai estar semana que vem, mas eu só quero que você grave que poderia até haver uma inexigibilidade nesses casos que eu falei, mas a dispensa não. Outra coisa que eu já comentei é que a responsabilidade do concessionário, ou seja, dessa empresa que ganhou aí o processo licitatório, que está né, prestando efetivamente esse serviço, ela responde com base no 37, parágrafo 6º, que eu falei para vocês, né, que é aquela responsabilidade objetiva, né, sem que precise ser provado o dolo ou a culpa. Então, ela presta o serviço público, ela assume por sua conta e risco, e aí, se qualquer coisa que acontecer, ela que responde. Aquele exemplo que eu já dei em sala de aula para vocês, daquela minha cliente que nós tivemos que ingressar com uma ação contra a Joana d'Arc, aí a Aviação Joana d'Arc, ela é uma concessionária de serviço público de transporte coletivo municipal. Então, se a responsabilidade dela é objetiva, ela responde pelos danos que ela causar a terceiros, aos usuários, né?
e também aos não usuários de serviço público, porque eu posso não estar dentro de um ônibus, posso estar atravessando a rua e um ônibus da Joana d'Arc me atropelar. Minha responsabilidade ela continua sendo objetiva, mesmo eu não estando dentro do ônibus, mesmo eu não sendo usuário, né? Mas eu sou equiparada. Então, isso só para fazer um parênteses. Nesse caso, ela responde. Então, aquele exemplo que eu dei da minha cliente que entrou dentro do ônibus e que logo depois que ela passou da catraca, o ônibus arrancou e ela rolou pelo chão e se quebrou todinha, né? A gente ingressou com ação contra a Joana d'Arc, responsabilidade objetiva. A única coisa que eu precisei comprovar é que ela estava dentro do ônibus, né? Então, e que houve ali o dano e o nexo de causalidade, que é a ligação entre a conduta do agente, né? Em que foi ali em arrancar e ela se machucar, e essa ligação entre o dano que ela sofreu e a conduta do agente. Eu não precisei provar dolo e culpa dele, né? Porque a responsabilidade é objetiva. Então, ela assumiu essa concessionária de serviço público, ela assume por sua conta e risco, né? Outra coisa que eu quero que você grave, que é super importante, é as formas em que pode se dar uma rescisão de um contrato desse de concessão, tá? A gente estudou na aula passada que existem possibilidades da administração pública rescindir unilateralmente os contratos administrativos, lembra disso? Então, essas possibilidades de rescindir os contratos administrativos que nós estudamos na aula passada, a gente viu que a administração pública ela pode rescindir unilateralmente, sem concordância da outra parte, tá? Por 3 causas. Caso fortuito ou força maior, a gente estudou. Quando o concessionário, nesse caso, né, o contratado, descumpriu alguma cláusula do contrato, ou porque a administração pública entende que é de interesse público. Não é mais conveniente e oportuno continuar com aquele contrato. Então, ele extingue e retoma aquele serviço ou aquela obra pública. Então, existem essas 3 formas de rescisão, tá? Então, dentro de um contrato de concessão, como que se chamam essas formas de rescisão que se dão dentro de um contrato? Então, vamos lá. Um contrato que se finda antes mesmo, né, do prazo que está estabelecido lá. A primeira delas é a encampação. Isso durante muito tempo caiu assim em larga escala nas provas de concurso público. Você não tem noção de como isso era cobrado nas provas de direito administrativo. Ainda aparece, tá? Muito. Encampação, então, equivale à retomada da execução do serviço pelo poder concedente, quando a concessão se revelar contrária ao interesse público. Onde está isso na Lei 8987? Artigo 37 da Lei 8987. Diz lá, artigo 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Olha só. Então, a administração pública fala, olha, não é mais conveniente e oportuno, não é de interesse público que se continue, né, delegando, transferindo a execução desse serviço público para uma empresa privada. Vamos rescindir. Pode? Pode. Mas tem alguns critérios. Primeiro critério, é necessário que exista uma lei autorizativa. Então, olha só, se nós estamos dando um exemplo aí de serviço de transporte municipal, transporte coletivo municipal, esse exemplo da Joana d'Arc, se o município virar e falar assim, olha, o contrato da Joana d'Arc é de 10 anos, concessão de serviço público. Normalmente esses contratos são longos mesmo, são de longo prazo, porque o investimento é muito alto, né? 10 anos. Olha, Joana d'Arc, não é mais interessante que haja, né, uma prestação. Nós, o próprio município de Linhares vai diretamente prestar. Precisa do quê? Se nós estamos falando de município, qual é a casa legislativa?
É a Câmara de Vereadores. Então, precisa de uma lei do Legislativo Municipal autorizando essa retomada. Essa é a primeira exigência. A segunda é que tem que haver um prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. De que artigo anterior ele está falando? Ele está falando no artigo 36. A reversão no advento do termo, pegar de volta, tomar de volta antes do fim do prazo, então, antes do advento do termo contratual, far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualização do serviço concedido. Ora, o concessionário, a empresa de ônibus, ela se programou, ela adquiriu frota, ela adquiriu vários ônibus, ela contratou uma série de funcionários, assinou carteira de um monte de gente, fez investimentos grandes, né, para exercer, para continuar durante aquele prazo que eu dei, o exemplo que eu dei aqui de 10 anos, a prestar esse serviço público. Olha, essa administração pública vem do nada e fala, né? Não é do nada, porque a gente viu que tem que ter uma autorização legislativa, mas vem dizendo, olha, tem 5 anos que você está aí, mas nosso contrato não vai durar 10 não, tá bom? Existe uma lei, o Legislativo Municipal de Linhares achou por bem que a própria administração pública preste esse serviço, o município de Linhares tem condições de prestá-lo, tem orçamento para isso, tem condições para isso, vamos retomar lá. Mas e os investimentos que a minha empresa fez? Ela tem que ser ressarcida, indenizada disso, de forma que será calculado aí para que haja o equilíbrio, que a gente falou muito na aula passada, o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, né? Certo? Então, a encampação é a retomada grave da execução do serviço pelo poder concedente, quando existe o quê? A alegação de um interesse público. Mas existe também a rescisão unilateral desse contrato de concessão por conta do inadimplemento contratual. Ora, a gente conversou, então, na aula passada, que uma das formas é quando o contratado, nesse exemplo, a concessionária de serviço público, ela está dando descumprimento às cláusulas. Olha, ela está com lentidão, ela claramente não vai conseguir terminar a obra no prazo previsto no cronograma, todas aquelas advertências que o fiscal está sendo feita, né, pelo fiscal que acompanha a obra, ela não está cumprindo, né? Todos aqueles exemplos que a gente viu, que está dando causa, ela está dando causa, as cláusulas contratuais, né, o modo, a especificação da forma de prestação de serviço que está lá no projeto, ela não está obedecendo. Todas aquelas formas que a gente viu de descumprimento que dá causa à rescisão unilateral. Então, nesse caso aqui, não foi a administração pública, não foi o poder concedente que quis, por interesse público, retomar, não, o serviço. Aqui é que o contratado, o concessionário, ele começou a praticar um monte de infringências, né? Infringir aí as cláusulas contratuais. Então, a administração pública vem e retoma esse serviço público. Isso se chama de caducidade. Então, a caducidade é a rescisão unilateral, não por interesse da administração, mas porque existe um inadimplemento contratual por parte de quem? Do concessionário. E onde é que está isso? Isso está no artigo 38, tá? Da Lei 8987. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou aplicação de sanções contratuais respeitadas as disposições deste artigo do 27 das normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, os critérios, indicadores e parâmetros definidos da qualidade do serviço. Ora, o concessionário ele não está prestando de forma adequada ou está prestando de forma deficiente com base nos critérios que tinham sido fixados para aquele serviço. Ou 2, a concessionária
descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares que são concernentes à concessão. 3, a concessionária paralisar o serviço ou concorrer ou dar causa, né, para paralisação, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior, que a gente viu também na aula passada, e se tiver diante de um caso fortuito ou força maior, aí existem duas possibilidades. Suspende-se a prestação do serviço até passar as causas e depois retoma-se, ou o concessionário pode pedir a rescisão, a gente já viu isso. 4, a concessionária perder as condições econômicas, técnicas, operacionais para manter a adequada prestação do serviço. Olha, a concessionária faliu, quebrou, ou todo aquele equipamento necessário, aquela mão de obra, aquela técnica, aquela tecnologia que ela tinha para prestar aquele serviço, está obsoleto. Por exemplo, serviço de telefonia é uma coisa que tem que estar normalmente e a todo momento sendo revista, porque novas tecnologias vão vir. Antigamente a internet era discada, hoje não é mais. Hoje a internet é por a Vivo, por exemplo, só trabalha com Vivo Fibra, né? E aí vai. Então, são tecnologias que têm que ser analisadas, né? E tem que ser acompanhadas aí a evolução disso pela própria concessionária. Se ela começa a perder isso é uma causa aí de rescisão, né? Da mesma forma, se ela falir, houver insolvência e tudo mais. 5, a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infração nos devidos prazos. Olha, a gente já viu também que existem aí as penalidades que são impostas, né? Que vão desde a advertência a levantamento da caução, a retomada do objeto. Então, as multas que são aplicadas. Então, a administração pública, às vezes, ela não rescinde de cara o contrato. Ela aplica uma penalidade, uma multa, por exemplo, uma suspensão. Tá? E aí, nesse caso, vamos supor que o concessionário não respeite essa penalidade imposta, seria uma causa de rescisão aí, e é o que a gente chama de caducidade. 6, a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. E 7, a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal no curso da concessão. Olha só, eu não vou entrar muito agora nisso, porque nós vamos trabalhar isso na licitação. Mas quando uma empresa, uma pessoa jurídica, ela entra num processo licitatório, ela tem que se habilitar, ela tem que juntar toda a documentação. Numa dessas documentações, ela tem que comprovar que ela não tem débitos fiscais. Ela tem que estar lá, apresentar certidões de inexistência de ônus. Ela não pode ter débito com o fisco federal, com a Receita Federal, estadual, né? Nem com o município. Então, ela não pode ter dívidas tributárias. Então, pode ser que hoje, quando ela começou a prestar esse serviço e ganhou a licitação, assinou o contrato hoje. Apresentou a documentação, está tudo ok, não tem dívida tributária, mas pode ser que ao longo desses anos ela comece a ter dívidas, a sonegar ou deixar de pagar os seus tributos, não pode? Pode. Ela estava muito bem hoje, mas não está bem amanhã, não está bem daqui a um mês. De tempos em tempos, isso vai estar no contrato, ela tem que apresentar, né, ao poder concedente uma documentação de que ela está regular com o fisco. Ela não tem dívidas tributárias, dívidas previdenciárias. E aí, se ela deixa de apresentar essa documentação no prazo que é exigido, que está lá no contrato, também pode haver a rescisão, e isso é uma forma de caducidade. Tá bom? Então, relembrando, encampação a uma rescisão desse contrato de concessão de serviço público, não por causa de inadimplemento do contratado, não, mas porque é de interesse público. Na caducidade, ao contrário. Na caducidade, né, existe aí uma culpa ou inadimplemento por parte do contratado. Tudo bem? Com fundamento no princípio da continuidade do serviço público, esse é um princípio extremamente importante. É a continuidade do serviço público. Isso, inclusive, é um dos princípios que a gente vai trabalhar muito lá em licitação.
Tá? É cabível ao poder concedente incorporar os bens do concessionário necessário ao serviço público mediante indenização. Está lá no artigo 36, que eu já li para vocês, inclusive esse artigo 36 agora há pouco, a possibilidade de reversão. Ou mesmo em qualquer caso da extinção da concessão. É o que se denomina reversão. O que é isso? O que é reversão, então? Quando a administração pública ela retoma, tá? Retoma, ou por caducidade, ou por encampação, o que acontece? Ela pode, em alguns casos, tá? Para que o serviço não pare, a gente já conversou na aula passada, ela pode se apossar, né? Ela pode ocupar bens móveis, imóveis e até mesmo pessoal. A gente viu isso na aula passada. A administração pública pode, verificando, por exemplo, que o concessionário não está prestando o serviço adequadamente, né? Ou que ele abandonou, por exemplo, o serviço, ela pode vir e retomar aquele serviço, né? Utilizando ali daqueles bens que já estão lá, então daqueles ônibus, no exemplo que eu estou dando, ou até mesmo contratando aqueles funcionários que eram da empresa anteriormente, tá? E ela pode retomar esse objeto, tá? Utilizando-se de bens que já estavam lá para dar continuidade ao serviço público. E veja bem, raciocina o caos que seria comigo. Vamos supor que essa empresa de transporte coletivo, de hoje para amanhã, abandonasse, quebrou, faliu, faliu. Ou os bens dela foram todos dilapidados, não importa. Ela não tem condições de continuar hoje a prestação do serviço, ela abandona o serviço público. Você já imaginou o caos que se abateria sobre o município de Linhares? E o município ele não ia dar conta de comprar ou alugar uma frota de ônibus assim, em cima da hora, para continuar a prestação de serviço coletivo. Então, o que ele faz? Ele faz esse instituto que a gente chama reversão. Ele se apossa, ele volta a ter a titularidade da prestação daquele serviço e ele indeniza, obviamente, porque se ele está usando, né, bens que não é dele, ele indeniza a empresa pelos prejuízos que ela pode estar sofrendo pela utilização daquele bem dela. É claro que aí não vou entrar nessa seara, se vai ser abatido o que ela deve, o que não deve, não vou entrar nesse caso, mas nesse caso aqui é possível a extinção da concessão, tá? E é cabível o poder concedente incorporar bens do concessionário que são necessários ao serviço público, pagando a indenização, obviamente. Além disso, existe uma outra possibilidade no contrato de concessão de serviço público. Gente, eu estou batendo sempre nesses mesmos exemplos para isso ficar claro para você, né? Então, o exemplo aí da concessionária de serviço de transporte, de energia elétrica, né, de telefonia, isso tudo é para você gravar que isso são serviços públicos, né? Isso não é prestado diretamente pelo Estado, existe uma outra empresa, né, que faz isso. Além disso, o poder concedente tem o poder de decretar intervenção da empresa concessionária. Também já conversamos isso na aula passada. Quando a administração pública ela observa que existem indícios de que aquela concessionária ela está descumprindo normas que estão lá, cláusulas que estão lá no contrato. Isso tem um impacto muito sério. Mas olha só tem indícios. Não se tem como provar isso para rescindir um contrato com a concessionária. Só tem indícios. Precisa-se de quê para apurar essas irregularidades? De colocar um interventor lá dentro. Então, a administração pública coloca um interventor. Esse interventor, ele tem 30 dias para verificar se realmente aquelas denúncias ou aquelas irregularidades que estão se imaginando que se tenha, elas existam. E aí, se ele entender que isso de fato, que existia uma fumaça ali de que as coisas estavam andando errado, mas que de fato tem alguma coisa errada, ele instaura um procedimento administrativo, dando possibilidade do concessionário se defender, né? Utilizar-se aí do contraditório da ampla defesa para apurar essas irregularidades.
E esse interventor ele tem um prazo de 180 dias para concluir essa intervenção, sob pena de se tornar inválida. Mas olha só, se ele, dentro de 30 dias que ele estava lá, ele falou assim, não, olha, todos esses rumores, todas essas suspeitas de que estava havendo um descumprimento aqui na forma da prestação, isso não é verdade, a empresa está andando de forma correta, não há que se falar em descumprimento, nada, é uma mera irregularidade, uma coisa simples, que pode ser consertada, isso não é motivo de se abrir um processo. Então, veja bem, se com 30 dias ele verificou isso, ele acabou, ele não precisa abrir um processo administrativo. Agora, se ele verifica que realmente tem fundamento aquela denúncia ou aquela situação, ele abre um processo aí, esse interventor, que é nomeado pela administração pública, e tem que concluir isso em 180 dias. Tá? Essa intervenção, ela está prevista aí do artigo 32 até o artigo 34 da Lei 8987, que você vai ler depois em casa, aí na sua casa, com calma. Veja bem, nosso plano de ensino, ele é imenso, imenso. E nós não temos condições de perder mais que 2 aulas em contratos administrativos. Nós não temos condições de ler todas as leis, estudar artigo por artigo aqui. Então, o que a gente faz? A gente trabalha os institutos com vocês e vocês têm que ler a lei em casa. Vocês precisam ler. Porque semana que vem eu já vou entrar em licitação, que é uma matéria gigante também, que não tem condição de ser dada em uma aula. Impossível. Tá? Então, o nosso plano de ensino está andando redondinho para a gente fechar ele no prazo, que está lá no prazo de encerramento do semestre. Então, esses artigos, quando eu falo da intervenção, eu expliquei a intervenção para você, mas você tem que ler os artigos de lei. Tudo bem? Não tem como. Bom, então a gente falou da concessão de serviço público, agora a gente vai conversar um pouquinho da concessão de obra pública. Giovana, tem conceito disso, né? Do que é serviço, do que é obra? Tem. Onde que está esse conceito? Na Lei 8666. O artigo 6º da Lei 866 vem dizer o que é obra e o que é serviço. Então, serviço a gente acabou de estudar. Olha o que o artigo 6º da Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, fala. Para fins dessa lei, considera-se obra toda construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação, realizada por execução direta ou indireta. E o que ele diz que é serviço? Artigo 6º, inciso 2. Serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, falei para vocês o exemplo que eu dei, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Então, olha a diferença de obra para serviço. Obra falou que vai construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar, ou diretamente pela própria administração, ou através de uma outra empresa que vai participar de um processo licitatório, né? Então, ou diretamente ou indiretamente, vai haver a construção, a reforma, a fabricação, a recuperação ou a ampliação. O contrato de obra pública é um contrato pelo qual a administração transfere a outra em execução de uma obra pública, mediante a remuneração paga pelos beneficiários da obra ou em decorrência da exploração dos serviços a que a obra proporciona. Preste muita atenção nisso agora. Você vai lembrar agora, neste momento, do meu exemplo da Eco 101, a que eu sempre dou. A Eco 101, ela é a concessionária, né,
que firmou um contrato, concessionária de obra pública, que firmou um contrato com a União, com o governo federal, através de um processo licitatório em que ela foi ganhadora na modalidade concorrência, porque é uma obra de engenharia de grande vulto, de quantia alta, então a modalidade é concorrência, nós vamos estudar isso. Ela ganhou, assinou o contrato de concessão de obra pública e está fazendo o quê? Está fazendo a reforma, a ampliação, a construção, tudo que a gente leu que se enquadra no conceito de obra pública. Mas preste atenção, porque isso é uma coisa que você não pode esquecer. Quem está pagando por essa obra? É o governo federal? É a União? A União está tirando dinheiro do bolso para pagar essa obra que está sendo realizada naquele trecho que está sobre a concessão da ECO-101? Não. Quem está pagando por essa obra? Quem? Nós, que estamos passando pelo pedágio e pagando a tarifa pública. Nas minhas aulas de direito tributário, uma das primeiras coisas que eu explico quando eu explico taxa é a diferença de taxa para tarifa. Tarifa não é tributo. Nem vou entrar nesse mérito agora. Pedágio é um tipo de tarifa. Então, quando o ente, né, o poder concedente, ele delega essa execução a outrem da obra, que é o caso, desse caso da ECO-101, ele não tira dinheiro do bolso para pagar a ECO-101, não. Quem paga somos nós, através do pedágio, tá certo? Da mesma forma que no serviço público, vamos pegar o serviço público, que é o exemplo ali da Joana d'Arc. Quem paga a Joana d'Arc? É o município de Linhares? Não, somos nós que pagamos a tarifa. A tarifa é o que? A passagem. Da mesma forma, um outro serviço público, talvez você não tenha visualizado. Esses cartórios extrajudiciais, esses cartórios que tem fora do fórum, cartório de protesto de títulos, de registro civil, de protesto, de tabelionato, esses cartórios, eles são chamados cartórios extrajudiciais, tá? Eles são delegatários de serviço público. Quem paga não é o Poder Judiciário, é eles. Quem paga somos nós, né? Só que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque ali é taxa, não é tarifa. Mas só para você entender, existem serviços públicos e obras públicas que o poder público não tira dinheiro do bolso. Somos nós que pagamos através da tarifa. Então, o exemplo que eu te dei agora é o pedágio. Tá? Então, é nós que estamos passando ali, pagando pedágio, é que estamos bancando, remunerando a ECO-101, nesse exemplo que eu estou dando, para que ela faça aquela obra pública. Mas é de tarifa, que é uma forma de remunerar? Não. Existe outra forma de remunerar uma obra pública. Tá? E aí vamos ver qual é a outra forma de remunerar, então, uma obra pública. Nesse tipo de concessão, não é o Estado que remunera o particular, mas os futuros usuários ou beneficiários com a obra. A forma de remuneração pode se dar através de tarifas ou através de uma das 5 espécies tributárias, que é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, quando eu dou lá as minhas aulas de direito tributário, eu explico que a contribuição de melhoria ela é instituída por lei para custear uma obra pública, mas ela só pode ser cobrada daqueles que se beneficiaram e se tiveram alguma valorização. Então, por exemplo, se existe uma necessidade de uma obra pública na sua rua, sua rua não é asfaltada, um exemplo, sua rua é de terra batida, tá? Não está asfaltada. E aí a administração pública, ela resolve fazer, né, contratar alguém para fazer essa obra pública. Mas olha só, que tipo de tarifa que nós iríamos pagar para passar na rua? Não teria sentido. O que a administração pública ela pode fazer? Ela pode, através de uma lei,
autorizar a cobrança de uma modalidade de tributo chamada contribuição de melhoria. Primeiro, ela faz a obra, né? E se depois da obra finalizada perceber, avaliar-se que houve uma valorização daquelas casas, daqueles prédios, daquele comércio que está naquela rua, olha, uma casa lá custava 100 mil. Depois daquele que passou o asfalto, ela começou, agora ela custa 150 mil, ela valorizou. Se houve uma valorização decorrente de uma obra pública, essas pessoas que tiveram esses imóveis valorizados, eles vão ter que pagar contribuição de melhoria. É uma forma de remunerar essa obra pública. Não é comum, isso não é comum. Por quê? Porque a contribuição de melhoria, quem já teve aula de tributário, a contribuição de melhoria, ela é dificílima, porque ela tem que ser aprovada por lei, tem que ter audiência pública, tem que ter projetos de engenharia aprovados, é muito complexo. Se fosse abrir se toda obra pública necessitasse de passar por um processo aí de criação aí desse tributo de contribuição de melhoria, o prefeito mudava e a obra não ficava pronta, né? Mas só para você saber, existem duas formas de se remunerar, então, uma obra pública, ou através de tarifa, ou através da instituição de um tributo chamado contribuição de melhoria. No primeiro caso, a tarifa, o concessionário tem o direito de administrar o serviço pelo tempo necessário para recuperar o que foi investido. Essa aqui é o grande fundamento que a empresa que construiu a ponte, a terceira ponte que liga Vitória a Vila Velha, usou para esse contrato ter mais de 30 anos cobrando pedágio. Por quê? Porque no caso da concessão, quando ela é paga através de tarifa, enquanto a empresa não pagar os custos da obra e ter o lucro dela, ela vai ficar cobrando tarifa aí 10 anos, 20 anos, 30 anos. Essa é a grande questão, de que nunca que a gente para de pagar esse pedágio da terceira ponte, por causa disso, porque existe aí uma comprovação por parte da empresa, da concessionária, da obra, de que até hoje não se foi resgatado todo o valor que foi pago lá. Então, você continua pagando ainda aquela tarifa, que é aquele pedágio para passar, tá? Nesse caso, a tarifa. Um exemplo clássico é a concessão de obra com remuneração através de tarifa, são as estradas. Acabei de falar, uma vez que o particular realiza as obras e cobra o pedágio dos usuários. Nesse segundo caso, né, que a forma de remuneração seria através da instituição de um tributo chamado contribuição de melhoria, o poder público institui uma contribuição de melhoria para remunerar o concessionário, sendo a obra paga pelos que tiverem proveito, que eu expliquei para vocês, aquele exemplo que eu dei do asfalto que passou na sua rua. Nesse caso, a obra beneficia um grupo de pessoas, provavelmente aquelas pessoas que moram ali naquela rua ou próximo àquela rua, e que tiveram aí uma valorização imobiliária, tá? Gente, até aqui tudo bem? Então, nós já vimos até agora a concessão de serviço público e a concessão de obra pública. Bom, mas a gente viu logo no início, né, que eu falei para vocês, que existe uma outra forma de concessão, que é a concessão de uso, né? De uso de um bem público. Poder usar, então, foi aquele exemplo que eu dei lá dos cemitérios públicos, né? Olha só. Vou te dar outros exemplos aqui no decorrer da explicação. Concessão de uso. Repare, até agora, os contratos que eu estou trabalhando com vocês são aqueles contratos de concessão, né? Que são previstos na Lei 8987. Não são as concessões de regime especial que a gente vai trabalhar depois, não, tá? São essas gerais ou de caráter geral. E até agora eu estou falando de contrato de concessão. Grave isso, porque daqui a pouco eu vou sair dos contratos de concessão e vou entrar em outra modalidade de contrato. Então, o último aqui é a concessão de uso. É um contrato administrativo pelo qual a administração pública permite que terceiros se utilizem de forma privativa de um bem público, conforme a sua destinação. Essa concessão pode ser remunerada, mas pode ser gratuita, por um certo tempo ou por prazo indeterminado,
devendo ser precedida de autorização legal e de licitação na modalidade concorrência. Olha só. É importante destacar que não pode haver confusão em relação à concessão de uso e à permissão de uso de bem público. Porque a concessão, ela possui um caráter contratual instável, sendo que o terceiro deve utilizar com exclusividade e nas condições convencionadas com a administração. Enquanto a permissão, ela tem um caráter precário, sendo um ato discricionário e unilateral da administração. Vamos explicar isso agora. Quando você fala em que um terceiro, de forma privativa, está usando bem público, eu vou te fazer lembrar de 2 exemplos aqui. Eu vou te lembrar daquelas bancas que tem lá no mercado municipal. Estou falando dos camelódromos, não. Daquelas lojinhas, aquelas bancas que tem ali no interior. Tudo bem? E vou te dar um outro exemplo dos quiosques do calçadão das praias de Cambori, da Praia da Costa. São exemplos. Por quê? A administração pública, ela abre um processo licitatório, as pessoas que queiram participar, participam, tá certo? E aí firma um contrato com a administração pública, que pode ter um prazo determinado ou indeterminado. A administração pública pode cobrar, como pode não cobrar. Repare, mas um terceiro, de forma exclusiva, está utilizando de um bem público. Claro, o calçadão é um bem público. O mercado municipal é de propriedade do município de Linhares. E aí você está deixando que um particular utilize? Se beneficie? Claro, porque o que se objetiva, e a gente falou isso na aula passada, muito, é o interesse público, ainda que de forma indireta. É interessante, eu falei isso na aula passada, que uma praia, ela tenha infraestrutura, banheiros, restaurante, venda de bebidas, venda de comidas. É uma praia que tem uma infraestrutura, né? Um calçadão, ela é muito mais útil, né, para a coletividade do que uma que não tem. Isso é o quê? É um bem-estar, favorecer o lazer, o bem-estar da coletividade. Da mesma forma que é interessante que existem as bancas lá no mercado municipal. Ó, você acha que na década de 60, assim, quando meu pai e minha mãe vieram para Linhares, você acha que tinha esse supermercado que tinha aí? Você acha que as pessoas faziam compra onde? Era em feira livre, gente. Eu não sei em que ano que o mercado foi construído, mas eu te garanto que, com certeza, mais de 40 anos ele deve ter, porque 47 eu vou fazer agora. E já existia, né? Então, você pensa, eu denunciando minha idade, não vai ficar gravado ali. Aniversário dia 2 de junho, hein? 47 anos, nível dia 2 de junho. Quero parabéns, viu? Se a gente tiver com aula presencial, que eu acho pouco provável, né? Eu quero bolinho, mas se for assim, eu quero parabéns, tá? Bom, só um parênteses. 2 de junho. Bom, aquele mercado municipal ali, gente, ele é interesse da coletividade. É interesse que se venda mercadorias ali, né? É bom. Então, é um uso de bem público por um particular que tem um contrato com a administração que ele pode usar de forma exclusiva. E a administração, ela tem que respeitar esse contrato, né? Então, ela tem que respeitar o prazo, ela tem que respeitar as condições, ela tem que respeitar a remuneração que foi imposta, ou se ela não impôs remuneração nenhuma, só que ele fique lá mantendo aquele imóvel em bom estado, também é possível. Veja bem, é diferente de um contrato de permissão em que a administração pública ela retoma aquilo a hora que ela quer, tá certo? Na concessão, se ela retomar antes, isso causar um prejuízo para o concessionário, ela tem que indenizar. Na permissão, não. Ela permitiu que um cartódromo ficasse lá durante 2, 3 meses num terreno lá na BR que pertence ao município. Da mesma forma que ela deixou lá, amanhã ela tira aquele cartódromo de lá. Que é um contrato de permissão, um contrato precário. Não é um contrato de concessão que tem regras, normas, né, que são mais rigorosas, tá certo? Então, esses 2 exemplos que eu te dei aí são exemplos de concessão, tá? Isso, o cartódromo, não. Estou falando desse dos quiosques e esse do mercado municipal, tá? Um exemplo dessa concessão é a utilização aí, ó, em mercados públicos por particulares.
Bom, eu vou fazer, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou fazer um intervalo, porque eu até para deixar essa ideia de vocês decantarem essa informação, decantar na mente de vocês, porque eu vou sair de concessão e vou entrar em contrato de obra. Veja, contrato de concessão de obra pública é uma coisa e contrato de obra pública sem a palavra concessão é outra coisa. Então, eu vou dar um intervalo aqui para gente, se você não tiver nenhuma pergunta para me fazer, eu já faço um intervalo de 15 minutos e depois do intervalo a gente volta com o contrato de obra pública. Você vai ver que é diferente, porque aqui quem remunera é o poder concedente. Não somos nós usuários. É a grande diferença do contrato de concessão. Posso fazer um intervalo? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode fazer. Tudo bem, Gilson? Pode fazer. Já Então tá, gravei, gente, dia vamos parar. 2, né? 2 de junho. Anotar aqui na minha agenda. Se tiver aula Beijo. presencial, eu quero bolinho. Mas não acredito que vai ter aula presencial. Mas se tiver, eu quero bolinho. Se não tiver, eu quero beijinhos, parabéns e mensagens, viu? Tá bom, professora. Eu sou dessa. Te mando uma foto do bolo. Ô, dói, é maldade. Ah, mas tem que ser fitness, hein? 0 açúcar, 0 glúten, 0 lactose. Tá bom, professora.